Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí à disciplina de paleontologia, tanto a ICEMP quanto FACIP. Hoje nós vamos trabalhar mais um tema dentro da nossa disciplina, tá? Eu vou apresentar a vocês o que vai estar contido lá no módulo dessa semana, e aí nós vamos conversar um pouco sobre a atividade avaliativa que eu disponibilizei na semana passada, tá bom? Sobre o fórum, acho que é o fórum 5, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui se é o fórum 5, exatamente, tá? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá no Canvas de vocês, nós temos para esta semana um novo tema. Deixa eu só receber o pessoal aqui. Então, o novo tema desta semana diz respeito ao processo de terrestrialização. Então, como nós vimos, né, em aulas anteriores, aqui na nossa disciplina de paleonto, especificamente aí quando a gente falou, né, na última, há 15 dias atrás, sobre alguns invertebrados do Paleozoico, né, naquele momento nós estávamos com a vida exclusivamente marinha, né? Então, nós tivemos aí a irradiação dos metazoários lá no Cambriano, então no comecinho do Paleozoico, acontecendo no ambiente marinho. Gustavo está chegando. Espera aí que também o Humberto está chegando. Então, aproveitando o pessoal que está chegando, estou fazendo só uma contextualização daquilo que vamos apresentar neste módulo dessa semana, e aí eu vou passar para conversar um pouco com vocês sobre a atividade, né, que eu pedi para vocês desenvolverem no Fórum 5, e aí a gente vê um pouquinho das dúvidas que vocês estão tendo, tá? Então, para essa semana, como eu ia dizendo, nós vamos trabalhar um pouco sobre o processo de terrestrialização, que significa, na verdade, a conquista do ambiente terrestre por parte dos grandes grupos taxonômicos, né? Então, nós tínhamos, até um dado momento da história evolutiva do planeta, a vida se desenvolvendo exclusivamente no ambiente marinho, tá? E nós tivemos, então, no início, na irradiação dos metazoários, todos os filos que se desenvolveram e as mudanças biológicas que aconteceram ocorrem em contexto marinho, então sempre na água, né? Nós tivemos lá os estromatólitos, depois as grandes faunas, representativas daquele momento lá da explosão cambriana da vida, tudo no mar, né? Que foram encontradas em rochas que foram geradas em condições marinhas. Então, a gente entende que esta fauna estava no ambiente marinho. Ocorre que hoje em dia, se nós olharmos o nosso entorno e por nós mesmos somos um exemplo disso, nós temos várias formas de vida desenvolvendo-se no ambiente terrestre, né? Em condições, muitas vezes em condições que não estão muito interligadas a corpos de água. Então, nós conseguimos observar, ao longo do processo evolutivo, uma série de adaptações fisiológicas, morfológicas, uma série de adaptações que favoreceu, né, a independência da água para o processo de reprodução, cada vez mais, né? Então, sobreviver e reproduzir-se, né, fora da água tornou-se um processo evolutivo de sucesso ao longo aí dessa jornada evolutiva, né? E isso vai acontecer já no final do Paleozoico, tá? Então, hoje eu vou abrir o módulo que se chama terrestrialização. Já tem uma aula lá incluída que é sobre as principais modificações que aconteceram durante essa passagem. A gente fala um pouquinho naquela aula sobre as plantas, né? As principais adaptações, as principais novidades evolutivas que aconteceram nas plantas.
especialmente considerando aí o sucesso das plantas no ambiente terrestre, tá? E temporalmente, como que isso se deu, né? E depois a gente vai fazer um paralelo de como que isso se deu também para os tetrápodes. Então, vamos trabalhar também a origem dos vertebrados e ver como que isso se dá em paralelo, até que se tenha aí um sucesso maior na conquista do ambiente terrestre, tá? O início da terrestrialização, o gatilho que fez com que formas de vida buscassem ocupar, né, outros ambientes, exatamente assim, é uma série de fatores, é uma série de fatores, então a gente não tem uma única causa que promoveu isso. Mas o cenário inicial é um cenário de que todos os ambientes marinhos da época estavam vivenciando um processo de regressão marinha. Então, o que é uma regressão marinha? É quando, né, nós temos uma diminuição do ecoespaço do mar, porque o volume de água do mar, ela diminui, né? Uma série de fatores, nós temos momentos aí de mudanças climáticas e variações do nível do mar, isso ocorre ciclicamente, né, ao longo de todo o processo evolutivo do planeta. Então, nós temos momentos de transgressão marinha, é quando se aumenta o nível do mar e o volume do mar, o volume de água no mar se torna maior e o nível de água adentra o continente, tá? O contrário também acontece, que é quando nós temos um evento de regressão marinha. Então, é como nós temos o recuo do mar. Então, o espaço relativo do continente fica maior com relação aí ao ambiente marinho. Então, pode acontecer, por exemplo, né, durante um processo de regressão, ambientes que são ambientes rasos dentro do mar se tornem até subaéreos, né? E aquele fundo se torna raso, porque o que está acontecendo é uma modificação no nível do mar durante o processo de regressão. Então, você pode ter isso associado a mudanças climáticas e, por exemplo, durante um processo de glaciação, né, pode acontecer da água ficar mais represada, né, durante o ciclo da água, a gente tem mais água represada nas calotas de gelo ou nas grandes altitudes, e aí nós temos um aporte de água menor chegando nos oceanos, e isso vai acabar modificando muito o ecoespaço do mar, né? E se nós já temos grandes grupos muito bem estabelecidos ali no mar, vai se passar, todos esses grupos que já estão bem estabelecidos vão ser submetidos a um grande estresse ambiental. Tá? Então, a partir desse estresse ambiental e dessa competição exacerbada entre esses grupos, né, isso pode acabar resultando, e foi o que acabou resultando, numa pressão seletiva muito grande e a possibilidade de conquistas, né, de primeiras regiões pantanosas, corpos que estão no continente, porém muito associados em corpo de água ainda, tá? Uma vez que as plantas se estabelecem no continente, a gente tem uma mudança bem acentuada no padrão ambiental, porque nós teremos já a produtividade primária, então nós temos recursos de alimento, né, no continente, e uma mudança ali no aporte do sedimento, no tipo de produtividade que está chegando ali no mar, tá? As cadeias podem se reestabelecer agora, as cadeias tróficas, né, podem se reestabelecer agora em novas condições, e é isso que vai acontecer. Então, as adaptações que favorecerem, né, essa independência em maior ou menor grau
dos volumes de água acabam sendo selecionadas e aí a gente vai ver vários grupos bem-sucedidos aqui no continente. Então, tanto de invertebrados quanto de vertebrados, e isso a gente vai continuar estudando e dando exemplo daqui para frente, tá? Só ressalto com vocês que a terrestrialização ela é um processo evolutivo, então ela inicia-se, né? Para cada grupo há um tempo independente e o sucesso de um grupo vai interferir no sucesso do outro, tá? Então, o sucesso das plantas vai interferir no sucesso dos primeiros tetrápodes que caminharam, né? Que deambularam em terra, por exemplo, tá? Então, para o módulo desta semana, eu disponibilizei essa videoaula que eu resumi nesse bate-papo aqui de 10 minutos para vocês. Lá tem slides, figuras e conceitos, né, pontuados para que vocês possam conferir, tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando da origem dos vertebrados e aí já vamos passar para os grandes vertebrados do Mesozoico. E também nos próximos encontros eu vou destacar com vocês alguns períodos que foram períodos de momentos de grande irradiação, momentos de grandes novidades evolutivas, né, para os grandes grupos. Então a gente vai ver que existem passos evolutivos fundamentais na história de tetrápode, na história das plantas, que faz com que a gente consiga, né, visualizar uma linha mestra da evolução, o caminho da evolução, tá? Por exemplo, nas plantas, né, a gente vai ver que para os grandes grupos, né, o Devoniano recebe muito destaque, porque é a partir do Devoniano que a gente vai ver surgimento de semente, que a gente vai ver surgimento da lignina, arborescência, crescimento secundário, lenho. Então, várias adaptações que favoreceu posteriormente o surgimento de grandes florestas, inclusive, tá? Isso é um ponto isolado, mas é um ponto muito interessante de ser avaliado, né? Um período bastante interessante de ser avaliado sob o ponto de vista dos grandes grupos de espermatófitas, que a gente vai acabar destacando na próxima semana, tá? Por outro lado, na linhagem aí dos vertebrados, né, na linhagem dos tetrápodes como um todo, existe um evento que ocorre no Siluriano, então é anterior ao Devoniano, lá no comecinho do Paleozoico, tá? Tá todo mundo na água ainda, né? Todos os vertebrados em água, mas já nessas relações entre peixes e tetrápodes, que a gente vai ver também, né? No Siluriano acontece algo que é fantástico e que modifica toda a história evolutiva, né, para os tetrápodes em terra, que é exatamente o surgimento da mandíbula, tá? Isso vai introduzir maiores taxas de predação, isso vai fazer com que no próximo período, que é o Devoniano, a gente tenha um domínio dos peixes no ambiente marinho, tá? E um grupo específico desses peixes vai acabar desenvolvendo uma série de adaptações que resultará, né, na possibilidade de caminhar em terra, tá? Que é lá o grupo dos sarcopterídeos, mas isso a gente vai ver com mais calma, tá? Nas próximas aulas, videoaulas que estão sendo postadas nesse módulo, tá? Bom, pessoal, então, com relação à terrestrialização, em termos gerais, é isso, tá? Para essa semana, eu não coloquei nenhum fórum novo, porque ainda temos o fórum da semana passada para entregar no dia 8. E eu estou aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas, né? E saber se vocês já conseguiram fazer alguma pesquisa, se vocês entenderam o que é para ser feito, se já conseguiram identificar o que é a bacia sedimentar do Paraná, o que é a formação Ponta Grossa, se lá no CIGEP, se vocês... O que foi assim? Nem esquenta, Jade. Você dormiu assim com o cotovelo?
É porque às vezes acontece, eu encosto aqui, ó, vai direto, assim. Teve uma aula que tinha um gatinho no teclado. Gente, uma aula da noite do ano passado, semestre passado. Eu tô brincando, Jade. Mas o gatinho da aluna fez uma zoeira nesse chat que vocês não têm ideia. Depois ela até me mandou uma foto que ela não conseguia controlar o gatinho. Então, mas voltando, né? Na atividade desta semana, que é para a semana que vem, para vocês terem um contato maior, eu deixei de apoio um livro, que ele é são várias ilustrações dos fósseis do Paraná, e é Paraná porque as rochas afloram, tem muitos fósseis e alta diversidade nos fósseis de lá, tá? Aí eu deixei um artigo do professor Daniel Sedorco e vários colaboradores, né? O professor Daniel Sedorco é colega nosso da UFO, ele trabalha no campus de Monte Carmelo, também é paleontólogo da UFO, e ele trabalha com iquinologia. O que é iquinologia, né? A iquinologia é um ramo que vai trabalhar os vestígios da atividade biológica. Então, ele não vai encontrar nenhum osso, nenhuma concha, mas ele encontra vestígios, tá? Sim, sim, sim. Karen, tem como a gente verificar, né? Aspectos da fisiologia de plantas antigas, tem como a gente. Tudo por analogia, né? Eu estou respondendo a Karen que fez um comentário aqui no chat, uma pergunta. Existem formas, tem como fazer lâmina, né? Dos fósseis. Na aula você vai ver que a gente tem lá. Eu tenho uma imagem das ríneas, então, se você for olhar a riniopsita e as coxões. Nossa, eu acho que eu tirei todo mundo da aula. Agora tem que esperar. O meu mouse ele tá com vida própria. Eu não sei se é o mousepad, ele tá pulando. Eu clico no lugar, ele clica, mas ele vai para outro lugar. Eu acho que eu excluí a aluna que estava tentando chegar. Vamos ver se ela toca a campainha de novo. Vou tirar esse mouse daqui antes que eu tire vocês da aula. No touch, que é melhor. Então, Karen, tem como a gente fazer assim. Então, às vezes a preservação ela é tão legal, tão bacana, que a gente consegue fazer cortes. Aí, tá vendo? Eu disse não para a Ilane, agora ela conseguiu voltar. Mas foi meu mouse, não fui eu. A gente faz cortes, lâminas da própria rocha, do próprio carbonato, e muitas vezes a gente consegue pegar, por exemplo, a morfologia do estômago, a gente consegue pegar as células do câmbio, a gente consegue floema, xilema, primário, secundário, a gente consegue visualizar tudo aquilo que vocês veem, né, das plantas atuais, com as lâminas. Tem uma foto na minha aula lá, depois você dá uma conferida, que parece que você está vendo a planta de hoje, assim, tá? Mas é uma que mostra bem, é bem primitiva, só tem o primário, não tem o secundário ainda, de floema e xilema. E nem tá como são células, não é um sistema bem formado, né? E muitas vezes essas características a gente consegue fazer inferências fisiológicas, tá? Então, de fotossíntese, células, plantas CAN, tudo isso a gente consegue muitas vezes. Agora, existe um outro tipo também de estudo que não é só a fisiologia com base na morfologia da paleobotânica, né? Mas também, por exemplo, as adaptações, né? A planta responde muito bem. Então, a morfologia da folha, ela vai te dizer muito com relação ao clima, ao ambiente em que vivia. Então, muitas vezes, quando a gente encontra, nossa, encontrei Glossopteris, que é uma planta do Permiano, que inclusive é uma planta chave aí para a gente compreender a deriva a tectônica de placas, né?
Então, toda vez que encontra Glossopteris, nossa, o ambiente já estava um pouquinho mais friozinho, tal. Então, tem essa informação paleoclimática muito bem associada quando o assunto é botânica. E o pessoal da botânica deita e rola nessa aplicação de clima mesmo. E além de tudo isso, né, mais recentemente, do Cenozoico para cá, durante o Cenozoico, tem a forma, você estudar os grãos de pólen, né? Então você consegue ver a evolução biogeográfica da Mata Atlântica, né? Quando surgiu o Pantanal. Então, quem diz isso para a gente é, na maioria das vezes, os palinomorfos, né? Em termos gerais. Então, esporos, grãos de pólen e tudo mais. Então, assim, para quem gosta de botânica, tem bastante coisa que dá para fazer dentro da paleonto. A paleonto, ela é assim, ela tudo que a gente faz, né? Na neontologia, que é a biologia, a gente pode fazer na paleontologia, só que algumas vezes a metodologia tem que dar uma ajustada, porque, por exemplo, a gente não consegue dissecar, né? A gente não consegue medir os parâmetros vitais, mas a gente consegue muitas vezes indicadores ambientais, a gente consegue, né? Através dos estudos de convergência adaptativa, conseguir compreender, né, o porquê que está acontecendo desse jeito ou de outro. Então, é muita ecologia e muita evolução, e aí a gente consegue fazer essas ligações, mesmo com coisas que já nem existem mais, tá? E agora, o Fórum 5, tá de boa para vocês? Acho que o Luiz falou que estava com dúvida, ele está aqui ainda? Ou caiu? Cadê o Luiz? Eu acho que ele tá por aqui, ó. Então, Luiz, qual que era a sua dúvida que você não estava conseguindo compreender o Fórum 5? Vou falar que é mais fácil. Fica à É, vontade. é que eu fiquei na dúvida, é que você colocou, o período é devoniano mesmo, né? É que É, no texto fala vários períodos, aí eu fiquei meio na dúvida. Mas é só o devoniano, então, né? sabe por quê? O Devoniano, ele pode ser a referência para vocês, tá? No texto vai ter vários períodos, mas eu ressaltei o Devoniano porque as rochas do Devoniano são muito fossilíferas. E se vocês forem buscar informações sobre aquele sítio paleontológico chamado Jaguariaíva, tá? Na internet, mesmo no CIGEP, que é aquele site geológico, né, do antigo DNPM, que tomba para poder organizar a preservação desses lugares, né? É, a informação vem muito rica, tá? Então, se você eu coloquei Jaguariaíva, eu coloquei Devoniano para que vocês pudessem filtrar um pouco mais a busca de vocês, porque senão vem tanta coisa que vocês se perdem, né? A internet ela é muito rica e é fácil para a gente dispersar o foco, tá? Então, do maior para o menor, é Bacia do Paraná, cadê minha mãozinha? Do maior para o menor, Bacia do Paraná, dentro da Bacia do Paraná, sucessões paleozoicas apenas. Dentro do Paleozoico, você pode procurar por Devoniano, e dentro do Devoniano, os invertebrados do Devoniano. Porque aí, na sua busca, e você pode destacar duas localidades. Uma localidade é Jaguariaíva ou Ponta Grossa, no Paraná, e a outra localidade que é mencionada no artigo do professor Daniel, eu acho que tem Caiapônia, no Goiás, mas qualquer lugar no Goiás que seja do Devoniano também vai ter destaque aí para a fauna de invertebrado, tanto com restos fósseis, então é concha de vários grupos de invertebrados de braquiópodes e trilobitas, né? Tem também estrela do mar, tem também moluscos bivalves, um pouquinho de gastrópode, mas tem, né? Ou
vestígios de que esses animais estavam lá. Então, aí você vai ter os icnofósseis, tá? Um monte de bioturbação, e aí são só os rastros, tubos, né? Mas existe uma maneira de você também trabalhar e entender como que estava a diversidade naquele local, com base só nos vestígios que esses animais deixaram, tá? E aí foi o exemplo daquele texto que eu deixei lá como sugestão do professor Daniel, certo? Então, é só para orientar vocês na busca. Então, se vocês, em última instância, forem buscar invertebrados do Devoniano no Brasil, né, com ênfase em Jaguariaíva ou em Goiás, né, ou no Paraná ou em Goiás, vocês acharão fotos, ilustrações e conhecerão quais são os principais grupos, tá? E acho que uma pergunta que eu coloco, deixa eu confirmar, mas eu não sei se, acho que eu coloquei. Que tipo de ambiente, né? Então, que fósseis predominam, né, nos afloramentos dessa em questão, tá? E em que ambiente eles foram formados. Então, se vocês forem pensar, né, no comecinho dessa aula eu já falei que a vida ainda não estava no continente, tá? Mas vejam os trabalhos, as informações que tem, em termos gerais, para que vocês percebam como que a gente trabalha essa informação de paleoambiente, né? Como que uma rocha me diz que aquela rocha foi formada em condições ambientais de lago, ou em condições ambientais de duna, ou em condições ambientais de mar, ou em condições ambientais de rio, ou em qualquer condição, né, de ambiente deposicional que a gente conhece vários por aí. Tá certo? Era isso. Então, para esse fórum, é isso que eu gostaria que vocês trabalhassem um pouquinho aí para garantir esses 5 pontinhos. Compreendeu melhor agora, Luiz? E os demais, né, para quem ainda não fez, é para a semana que vem, tá? Ok? Tranquilo? Então, se tá tudo certo, eu vou abrir aqui a nosso portal docente para ver a chamada de vocês. E aí, na semana que vem, a gente continua com terrestrialização e fazemos disponibilizo um novo fórum. Deixa eu fazer aqui, frequência, paleonto. Bom, eu vou então agora, já é setembro, né? Dia 1º, inclusive. Vou fazer a chamada da galerinha do ICEMP. Tem alguém chegando aqui. Gabriela. Ai, quase que eu rejeitei. Então, vamos lá. Portal. Bernardo, Bruno e Camila. Deixa eu abrir o bate-papo. Bernardo, Bruno e Camila. Bernardo não está. Eduardo, Ilane, Luiz, Nicole. O Eduardo. Bruno tá aqui. Não, é o Bernardo que não tá certo. Todos aqui, tranquilo. Patrícia, Virgínia, Vitor e Vitória. Patrícia, Virgínia. Vitor não está, só Vitória? Sim, ok. Então, acho que o Vitor nunca veio. Agora que eu tô vendo ele aqui, ó. Vamos salvar. E aí, deixa eu pegar aqui a outra turma. Aqui, ó. Vamos lá. Camila Mogami. Deixa eu ver aqui. Errei. Mogami tá aí. Ô, Gustavo, mas é que é agora que eu vou chamar você. Peraí.
Camila. Dionis, Gabriela Ganzelli, Gabriela Larissa. Gabriela Ganzelli, Gabriela Larissa. Ótimo. Gustavo Cruz, Gustavo Santos e Humberto. Tá tranquilo, Humberto? Você não tá acostumado com o meu esquema, né? Primeira vez que você faz disciplina aqui comigo. Imagino, bem diferente. Tudo bem, Júlia? Pode ir, já vi que você tá por aqui. Até mais. Cadê? Aqui, portal docente. A Isabela, Jade também já foi. João Vitor, Karen, Matheus, Sofia e Thaís. Então, vamos lá. A Jade, João, Karen, Thaís e... esqueci. Sofia. Sofia tá aí? Aqui. Então, tá tudo tranquilo. Só salvar. A Júlia eu já tinha chamado. Certinho, então. Obrigada a você, Sofia, e todos os demais, tá? Agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso encontro síncrono. Espero que vocês consigam aproveitar a aula gravada. E aí, na próxima semana, a gente tira as dúvidas. Pode ser? Sabrina, Pode falar. só para lembrar, é que na quarta-feira que vem é reposição de terça. Bem lembrado. Então, na quarta-feira que vem nós não temos aula, porque na quarta-feira que vem funciona como terça, né? No nosso calendário. Tá. Sim. Muito obrigada por ter lembrado. Quem não está, Humberto e Vitória, não, Virgínia, né? Virgínia também não é da UFO. Colegas que não são da UFO e que não estão atentos ao calendário acadêmico da UFO, tá? Eu agradeço imensamente aqui a Isabela, mas por conta de feriados e tudo mais, para que a gente feche, né, todos os dias letivos da semana, costuma-se fazer muitas vezes essas reposições. Então, na semana que vem, dia 8, não vai funcionar, em termos letivos, com o horário de quarta. Vai funcionar com o horário de terça, reposição de aula, por conta dos próximos feriados ou do próprio feriado que tem aí. Então, nós não teremos encontro síncrono na paleontologia na próxima semana, tá bom? Porque não será quarta, vai funcionar como terça. Foi bom ela ter lembrado, porque o que ia acontecer? Eu ia olhar no calendário durante a semana, eu ia acabar mandando um e-mail meio que em cima da hora para todos vocês, e aí, né, a gente fica sem saber como se planejar. Então, eu agradeço, obrigada a todos vocês. Para você, Virgínia, tá tranquilo? Você que também não é acostumada ao esquema, né, que eu trabalho nas atividades remotas. Obviamente que tá difícil, tá diferente também, né? Mas tá dando para levar? Então tá bom. Então tá bom, então. Tá? Espero que vocês consigam aproveitar e a gente utilize, né, que vocês vejam os vídeos, todos vocês, tá? Mesmo quem está acostumado, vejam os vídeos para que a gente possa sempre debater nos diálogos, nos encontros e nos bate-papos, tá bom? Então, tenham todos aí um restinho de semana bem tranquilo, bem feliz, e que a gente possa nos reencontrar, não na próxima, na outra, tá bom? Até mais, pessoal!